Título 4 das disposições diversas. Capítulo 1 das situações especiais. Seção 1 da agregação. Artigo 88. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Parágrafo 1º. O policial militar deve ser agregado quando, inciso 1, for nomeado para cargo policial militar ou considerado de natureza policial militar, estabelecido em lei, não previsto nos quadros de organização da Polícia Militar. Inciso 2. Aguardar transferência ex officio para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. Inciso 3. For afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de, alínea A, ter sido julgado temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento de saúde própria, b. ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma, c. haver ultrapassado 1 ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, alínea d. haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de interesse particular, alínea e. haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família, f. ter sido considerado oficialmente extraviado, g. haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada, alínea h. como desertor ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar, alínea i. se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum. J. ter sido condenado a pena restritiva da liberdade superior a 6 meses em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de suspensão condicional ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível. Alínea L. ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do Estado, União, Estados ou dos territórios para exercer função de natureza civil. M. ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. N. ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 10 ou mais anos de efetivo serviço. O. ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função previsto no Código Penal Militar. Parágrafo 2º. O policial militar agregado, de conformidade com os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º, continua a ser considerado para todos os efeitos como em serviço ativo. Parágrafo 3º. A agregação do policial militar a que se refere o inciso 1 e as letras L e M do inciso 3 do parágrafo 1º é contada a partir da data da posse no novo cargo até o regresso à corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada. Parágrafo 4º. A agregação do policial militar a que se referem as letras A, C, D e E do inciso 3 do parágrafo 1º é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento. Parágrafo 5º. A agregação do policial militar a que se referem o inciso 2 e as letras B, F, G, H, I, J e O do inciso 3 do parágrafo 1º é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. Parágrafo 6º. A agregação do policial militar a que se refere a letra N do inciso 3 do parágrafo 1º é contada a partir do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à corporação, se não houver sido eleito. Parágrafo 7º. O policial militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais militares e autoridades civis militares, salvo quando ocupar cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros policiais militares mais graduados ou mais antigos. Parágrafo 8º. Caracteriza a posse no novo cargo regulado pelo parágrafo 3º a entrada em exercício no cargo ou respectiva função. Parágrafo 9º. A nomeação ou admissão do militar para cargo, emprego ou função pública temporários ou permanentes, não eletivos, inclusive da administração indireta, e estranhos à corporação, será feita, inciso 1, quando a nomeação ou admissão for da alçada de outro ente federativo mediante requisição do respectivo chefe do Executivo,
Ou inciso 2, pelo governador do Estado ou mediante delegação nos demais casos. Parágrafo 10. Enquanto o militar permanecer no cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, inclusive da administração indireta e estranho à carreira, obedecerá ao seguinte: inciso 1. Poderá optar entre a remuneração do cargo, emprego ou função e a do posto ou graduação. 2. Somente poderá ser promovido por antiguidade. E 3. O tempo de serviço será contado apenas para promoção por antiguidade e para transferência para a reserva remunerada. Artigo 88-A. Considera-se incapaz temporariamente para o serviço ativo o militar estadual que estiver física ou mentalmente inapto para o exercício de cargos, funções e atividades militares durante determinado tempo. Artigo 89. O policial militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração no órgão de pessoal da Polícia Militar que lhe for designado, continuando a figurar no lugar que então ocupava no almanaque ou escala numérica, com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras de sua situação. Artigo 90. A agregação se faz por ato do governador do Estado para oficiais e do comandante-geral para as praças. Seção 2. Da reversão. Artigo 91. A reversão é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna aos respectivos quadros tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo almanaque ou escala numérica na primeira vaga que ocorrer. Parágrafo único. Em qualquer tempo, poderá ser determinada a reversão do policial militar agregado, exceto nos casos previstos nas letras A, B, C, F, G, H, J, N e O do inciso 3, parágrafo 1º do artigo 88. Artigo 92. A reversão de oficiais será efetuada mediante ato do governador do Estado e das praças mediante ato do comandante-geral da corporação. Seção 3. Do excedente. Artigo 93. Excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o policial militar que, inciso 1, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao respectivo quadro, estando este com o efetivo completo. 2. Aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica, após haver sido transferido de quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo. 3. É promovido por bravura sem haver vaga. 4. É promovido indevidamente mesmo havendo vaga. 5. Sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu quadro em virtude de promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição. E 6. Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retornar ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo. Parágrafo 1º. O policial militar, cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura EXCED, e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar. Parágrafo 2º. O policial militar cuja situação é de excedente é considerado como em efetivo serviço para todos os efeitos e concorre respeitados os requisitos legais em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial militar, bem como a promoção. Parágrafo 3º. O policial militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério da promoção a ser seguido para a vaga seguinte. Parágrafo 4º. O policial militar promovido indevidamente só contará antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica, quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Seção 4. Do ausente e do desertor. Artigo 94. É considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas consecutivas, inciso 1, deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento. 2. Ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou local onde deva permanecer. Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo,
serão observadas as formalidades previstas em legislação específica. Artigo 95. O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar. Seção 5. Do desaparecido e do extraviado. Artigo 96. É considerado desaparecido o policial militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 97. O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Capítulo 2. Da exclusão do serviço ativo. Seção 1. Da ocorrência. Artigo 98. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o consequente desligamento da organização a que se estiver vinculado o policial militar decorrem dos seguintes motivos: inciso 1, transferência para a reserva remunerada; 2, reforma; 3, demissão; 4, perda de posto e patente; 5, licenciamento; 6, exclusão a bem da disciplina; 7, deserção; 8, falecimento e 9, extravio. Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do governador do Estado ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso. Artigo 99. A transferência para a reserva ou reforma não isentam o policial militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem por pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial. Artigo 100. O policial militar da ativa, enquadrado em um dos incisos 1, 2 e 5 do artigo 98, ou demissionário a pedido, continuará no exercício de suas funções até ser desligado da organização policial militar em que serve. O desligamento deverá ser feito após a publicação em boletim de sua unidade do ato oficial correspondente e não poderá exceder de 30 dias da data de tal publicação. Artigos 101 ao 113 revogados. Da demissão. Artigo 114. A demissão na Polícia Militar aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua, inciso 1, a pedido e 2, ex officio. Artigo 115. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos de oficialato na Polícia Militar. 2. Com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato na Polícia Militar. Parágrafo 1º. A demissão a pedido só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes acrescidas, se for o caso, das previstas nos incisos 2, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior, e não tenham decorridos os seguintes prazos: alínea A, 2 anos para cursos ou estágios de duração igual ou superior a 6 meses, B, 3 anos para cursos ou estágios de duração igual ou superior a 6 meses, igual ou inferior a 18 meses. Alínea C, 5 anos para cursos ou estágios de duração superior a 18 meses. Parágrafo 2º. O cálculo das indenizações a que se refere o inciso 2 e o parágrafo 1º deste artigo será efetuado pela organização policial militar encarregada das finanças da Polícia Militar. Parágrafo 3º. O oficial demissionário, a pedido, não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. Parágrafo 4º. O direito à demissão, a pedido, pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou ainda quando a legislação específica determinar. Artigo 116 revogado. Seção 5. Da perda do posto e da patente. Artigo 117. O oficial que tiver perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente
se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça, em decorrência de julgamento a que for submetido. Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, condenado à perda de posto e patente, só poderá readquirir a situação policial militar anterior por outra sentença do tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo o oficial que, inciso 1, for condenado por tribunal civil ou militar a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. 2. For condenado por sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado. 3. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. 4. Houver perdido a nacionalidade brasileira. Seção 6. Do licenciamento. Artigo 120. O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, se efetua, inciso 1, a pedido. 2. Ex officio. Parágrafo 1º. O licenciamento a pedido poderá ser concedido às praças de acordo com as normas baixadas pelo comandante-geral. Segundo, o licenciamento ex officio será aplicado às praças, inciso 1, por conveniência do serviço, 2, a bem da disciplina, 3, por conclusão de tempo de serviço e 4, por outros casos previstos em lei. Parágrafo 3º. O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei 4.375, de 64. Parágrafo 4º. O licenciamento ex officio a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na Lei do Serviço Militar. Artigo 121, revogado. 122. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou ainda quando a legislação específica regular. Seção 7. Da exclusão das praças a bem da disciplina. Artigo 123. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante a oficial ou às praças com estabilidade assegurada, inciso 1, sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, a pena restritiva da liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer duração. Inciso 2. Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça por haverem perdido a nacionalidade brasileira. Inciso 3. Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no artigo 51 e neste forem considerados culpados. Parágrafo único. O aspirante a oficial ou praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação policial militar anterior, a linha A, por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho, a linha B, por decisão do comandante-geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em conselho de disciplina. Artigo 124. É da competência do comandante-geral o ato de exclusão a bem da disciplina do aspirante a oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada. Artigo 125. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não é isenta da indenização dos prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar. Seção 8. Da deserção. Artigo 126. A deserção do policial militar
acarreta a uma interrupção do serviço policial militar, com a consequente demissão ex officio para o oficial ou a exclusão do serviço ativo para o aspirante a oficial ou praça. Parágrafo 1º. A demissão do oficial ou exclusão do aspirante a oficial ou da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo. Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O policial militar desertor que for capturado ou se apresentar voluntariamente, depois de ter sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do policial militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença do Conselho de Justiça. Seção 9. Do falecimento, do extravio e do reaparecimento. Artigo 127. O falecimento do policial militar na ativa acarreta automaticamente a exclusão do serviço ativo e desligamento da organização policial militar a que estiver vinculado na data da ocorrência do óbito. Artigo 128. O extravio do policial militar na ativa acarreta interrupção do serviço policial militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento de policial militar da ativa será considerado como falecimento para fins deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando deem por encerradas as providências do salvamento. Artigo 129. O reaparecimento de policial militar extraviado ou desaparecido, já excluído do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem ao seu afastamento. Parágrafo único. O policial militar reaparecido será submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina por decisão do governador do estado ou do comandante-geral, respectivamente, se assim for julgado necessário. Capítulo 3. Do tempo de serviço. Artigo 130. Os policiais militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgãos de formação de Polícia Militar ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar. Parágrafo 1º. Considera-se como data de inclusão para fins deste artigo a do ato de inclusão em uma organização policial militar, a de matrícula em qualquer órgão de formação de oficiais ou de praças, ou de apresentação para o serviço em caso de nomeação. Parágrafo 2º. O policial militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço na data de sua reinclusão. Parágrafo 3º. Quando, por motivo de força maior oficialmente reconhecido, decorrente de incêndio, inundação, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá ao comandante-geral arbitrar o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis. Parágrafo 4º. Os períodos de tempo de serviço prestados pelas praças serão estabelecidos em normas baixadas pelo comandante-geral. Artigo 131. Na apuração de tempo de serviço do policial militar, será feita a distinção entre, inciso 1, tempo de efetivo serviço e 2, anos de serviço. Artigo 132. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Parágrafo 1º. Será computado o tempo de efetivo serviço, inciso 1, o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas ou em outras polícias militares, e 2, o tempo passado dia a dia nas organizações policiais militares pelo policial militar da reserva da corporação, convocado para o exercício de funções policiais militares. Parágrafo 2º.
Não serão reduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 68, os períodos em que o policial militar estiver afastado do exercício de funções em gozo de licença especial. Parágrafo 3º. O tempo de efetivo serviço, de que tratam este artigo e seus parágrafos, apurados e totalizados em dias, será aplicado o divisor de 365 para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 133. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se referem o artigo 132 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestados pelo policial militar, anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar. 2. Tempo de serviço de atividade privada na forma da legislação específica. 3. 1 ano para cada 5 anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do quadro de saúde que possuir curso universitário, até que este acréscimo complete o total de anos de duração normal correspondente ao referido curso, sem superposição a qualquer tempo de serviço policial militar, público ou de atividade privada, eventualmente prestado durante realização deste mesmo curso. 4. Tempo relativo a cada licença especial não gozada contando em dobro. E 5. Tempo relativo a férias não gozadas contando em dobro. Parágrafo 1º. O acréscimo a que se refere o inciso 1 deste artigo só será computado no momento da passagem do policial militar à situação de inatividade e para esse fim. Parágrafo 2º. Os acréscimos a que se referem os incisos 2, 3, 4 e 5 deste artigo serão computados somente no momento da passagem do policial militar à situação de inatividade e nessa situação para todos os efeitos legais, inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação de tempo de serviço. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 3 deste artigo aplica-se-á, nas mesmas condições e na forma da legislação específica, aos possuidores de curso universitário reconhecido oficialmente que venham a ser aproveitados como oficiais da Polícia Militar, desde que esse curso seja requisito para seu aproveitamento. Parágrafo 4º. Não é computável para efeito algum o tempo, inciso 1, que ultrapassar de 1 ano contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. 2. Passado em licença para tratar de interesse particular. 3. Passado como desertor. 4. Decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença transitada em julgado. E 5. Decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 133-A. A data limite estabelecida para final de contagem dos anos de efetivo serviço para fins de inatividade será o dia imediatamente anterior ao desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, sendo considerado para todos os efeitos legais, salvo quando o militar optar por se afastar do serviço, no caso de reserva remunerada a pedido. Artigo 134. O tempo em que o policial militar da ativa passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente, quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações policiais militares ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função policial militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções. Parágrafo único. O cômputo do tempo previsto no caput deste artigo se encerra no momento da transferência do policial militar para a reforma ou reserva remunerada. Artigo 135, revogado. 137. O tempo de serviço prestado à antiga Guarda Civil do Estado pelos oficiais e praças da Polícia Militar, aproveitados nos termos do Decreto-Lei 188 de 1970, é computado como tempo de efetivo serviço para fins do artigo 133 deste Estatuto. Artigo 138, revogado. 139. Na contagem dos anos de serviço,
não poderá ser computada qualquer superposição do tempo de serviço público entre si, nem com os acréscimos de tempo para os oficiais do quadro de saúde possuidores de curso universitário, e nem com o tempo de serviço computável após a inclusão em organização policial militar, matrícula em órgão de formação policial militar ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar. Capítulo 4 do casamento. Artigo 140. O militar estadual pode contrair matrimônio desde que observada a legislação civil específica. Artigo 141 revogado. Capítulo 5 das recompensas e da dispensa do serviço. Artigo 142. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais militares. Parágrafo 1º. São recompensas policiais militares: inciso 1, prêmios de honra ao mérito; 2, condecorações; 3, elogios; 4, dispensa do serviço. Parágrafo 2º. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas na legislação em vigor. Artigo 143. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais militares para afastamento total do serviço em caráter temporário. Artigo 144. As dispensas de serviço podem ser concedidas aos policiais militares, inciso 1, como recompensa; 2, para desconto em férias; 3, em decorrência de prescrição médica. Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço. Título 5. Das disposições gerais transitórias e finais. Artigo 145. A assistência religiosa aos policiais militares é regulada em legislação específica. Artigo 146 revogado. 147. O policial militar que em inspeção de saúde for julgado incapaz para o serviço policial militar e vier a falecer antes da efetivação de sua reforma, será considerado reformado para todos os efeitos legais a contar da data do óbito. Artigo 148 revogado. 149. É vedado o uso por parte de organização civil de designações que possa sugerir sua vinculação à Polícia Militar. Parágrafo único. Excetuam-se as prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outras entidades que se destinem exclusivamente a promover intercâmbio social e assistencial entre os policiais militares e seus familiares e entre esses e a sociedade civil local. Artigo 150 revogado. Artigo 151. Aplicam-se à Polícia Militar, no que couber, o Regulamento Interno e dos Serviços do Exército, o Regulamento de Contingências, Honras e Sinais de Respeito das Forças Armadas e o Regulamento de Correspondência. Artigo 152. O cônjuge do policial militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o policial militar, sem prejuízo de quaisquer dos seus direitos, passando, se necessário, a condição de adido ou posto à disposição de qualquer órgão do serviço público estadual. Artigo 153. Quando por necessidade do serviço o policial militar mudar a sede do seu domicílio, terá assegurado o direito de transferência e matrícula para si e seus dependentes para qualquer estabelecimento de ensino do Estado, independente de vaga e em qualquer grau. Artigos 154 e 155 revogados. Artigo 156. Não se aplicam as disposições deste Estatuto ao pessoal civil em serviço na Polícia Militar. Artigo 157. O período de permanência do oficial em cargo de comando de organização da Polícia Militar, operacional e do Serviço de Saúde tem a duração de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, a critério do comandante-geral, e desde que a prorrogação seja exclusivamente do interesse da corporação. Artigo 158. O ex-praça que se encontrava hospitalizada ou em tratamento de saúde à época do licenciamento ou exclusão do serviço ativo, terá direito à assistência médico-hospitalar por conta do Estado até sua alta médica. Artigo 159. As disposições deste Estatuto não retroagem para alcançar situações definidas anteriormente à data de sua vigência. Artigo 160.
Após a vigência do presente Estatuto, serão a ele ajustados todos os dispositivos legais e regulamentares que com ele tenham pertinência. Artigo 161. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 4.525, de 1974 e demais disposições em contrário. E assim finalizamos o nosso Estatuto. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!